Nós vamos falar sobre o jejum bíblico. Mateus capítulo 6, versículos 16. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Nós vamos falar hoje, com a graça de Deus, sobre o jejum bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quantos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Glória a Deus. Venham. Podem tomar os seus assentos. Esse texto aqui ele está inserido no conhecidíssimo Sermão da Montanha, mais famoso sermão, ensinamento de Jesus. E aqui Jesus ensina como que nós devemos jejuar. Vamos hoje, com a graça de Deus, falar sobre o jejum bíblico. No referido texto de Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus ensina sobre a prática do jejum. Ele não está falando contra o jejum, como alguns pensam, mas contra a hipocrisia dos fariseus, que queriam ser vistos e elogiados pelos homens, como sendo mais santos e espirituais que os demais homens. Nessa passagem, Jesus mostra que se espera que os seus discípulos jejuem. Observe que ele não disse se jejuares, mas quando jejuares. Da mesma forma que ele fala a respeito da oração. Ele não diz quando orares. Ele não diz se orares, mas ele diz quando orares. Assim como se espera que o cristão seja uma pessoa de oração, espera-se também que o cristão pratique a disciplina do jejum. E após isso mostra a forma correta de praticar o jejum. O mestre não só ensinou sobre o jejum, mas praticou durante o seu ministério terreno. Nesse texto aqui, Jesus está falando sobre como nós devemos jejuar. Jejum, então, é uma necessidade indispensável na vida de todo cristão. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que jejuaram, a saber, Moisés, Ana, Davi, Elias, Josafá, Esther, Paulo e tantos outros. A história da igreja também está repleta de exemplos de pessoas que praticavam regularmente o jejum. Você sabia que a igreja primitiva jejuava todas as quartas e sextas-feiras? Então notem vocês, pelo menos 2 dias da semana, os cristãos do passado tinham o hábito de jejuar. John Wesley, o grande avivalista, fundador do metodismo, ele não ordenava ninguém ao ministério que não se comprometesse a jejuar todas as quartas e sextas-feiras até as 4 horas da tarde. Então veja que a prática do jejum era uma prática real na vida de vários homens de Deus do passado. Eu quero dizer para você que não pode deixar de fazer parte da nossa vida também. Se nós quisermos ter uma vida abundante na presença de Deus, se nós quisermos ter uma vida relevante, uma vida de comunhão com Deus, de vitória contra o pecado, precisamos cultivar a prática do jejum em nossas vidas. Então, com a ajuda de Deus, eu quero compartilhar com vocês o que a Bíblia fala a respeito do jejum, como nós devemos jejuar, quando nós devemos jejuar, por que nós devemos jejuar, o que é o jejum. Bom, vamos começar dizendo sobre o que é o jejum, porque há muitas pessoas que não entendem o que é o jejum. Existem pessoas que se abstêm, por exemplo,
de assistir televisão, ou se abstém de alguma prática que em si não é pecaminosa, e diz, eu estou jejuando tal coisa, isso não é jejum. Pode até ser um propósito, pode até ser um sacrifício, mas o sentido do jejum é outro. Tem gente que diz assim, olha, eu estou um pouco cheinho, eu acho que eu estou precisando jejuar. E, na verdade, isso não é jejum, isso seria uma dieta. Vamos entender o sentido bíblico de jejum. Uma definição seria, o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Essa seria uma definição. Derek Prince ele define da seguinte maneira: jejum é a abstinência de alimentos para propósitos espirituais. Então, jejuar trata de você privar-se de se alimentar, mas não deixar de se alimentar por deixar. Você deixa de se alimentar com propósitos espirituais, como nós vamos ver na sequência, para se humilhar diante de Deus, para buscar mais a Deus, para fortalecer a oração, para estar numa atmosfera espiritual mais acessível a Deus. Então você vê que o sentido do jejum é esse, não é se abster de outra coisa, a não ser do alimento. Não é apenas se abster do alimento, mas é se abster com propósitos espirituais. Se não, vejamos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nessa segunda carta de Paulo, onde ele defende o seu apostolado, ele vai mostrar algumas razões por que ele era um autêntico ministro de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler os versículos 4 e 5. Vejam vocês. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. A lista prossegue. Mas se havia uma coisa que tornava Paulo recomendável como ministro de Deus, é que ele jejuava. Então vejam vocês a importância do jejum. Mas não somente isso. Capítulo 11 agora, de 2 aos Coríntios, versículo 23. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de mortes, muitas vezes. O que Paulo está tratando aqui? Paulo ele vai defender o seu apostolado diante da igreja de Corinto, porque havia falsos mestres, falsos ensinadores, falsos obreiros, que estavam caluniando o apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um autêntico apóstolo de Jesus. E ele está mostrando aqui que mais do que todos, ele trabalhou. Mais do que todos, ele sofreu. E nesse capítulo 11, ele vai trazer uma lista dos seus sofrimentos, uma lista das suas provações. E ele prossegue, mas vamos para o versículo 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O que eu quero destacar aqui nesse texto é que ele faz diferenciação entre fome e sede e jejum. Fome e sede é quando você não tem o que comer, mas jejum é quando você tem e se abstém com propósitos espirituais. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós podemos ver aqui uma clara distinção sobre o que é de fato jejuar ao Senhor, o que é de fato separar esse momento para dedicar a Deus. Bom, qual é o propósito do jejum? Por que eu devo jejuar? Qual seria o propósito legítimo? Então você vai observar. O propósito do jejum é mortificação da carne. Isso é muito importante. Mortificação da carne. Nós sabemos que mesmo depois de entregarmos a vida a Jesus, nós continuamos com a carne. E carne aqui, no sentido bíblico, não é somente o corpo, irmãos. Não está tratando do corpo. Carne aqui no sentido bíblico
é a natureza decaída que há dentro de nós. Essa natureza que é tão inclinada ao mal, ao pecado e à maldade, que há dentro de todo o ser humano. Mesmo depois de aceitar Jesus, essa natureza permanece. Nós vemos o ensinamento bíblico a respeito da carne, que a Bíblia fala. A Bíblia diz que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Paulo faz uma lista das obras da carne na carta aos Gálatas. E ele mostra que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não pode agradar a Deus. Então, para nós vencermos a carne, fortalecermos o nosso espírito, para nós vencermos essa batalha diária que nós enfrentamos todos os dias, nós precisamos jejuar. Jejuar. Um dos benefícios que o jejum traz para nós, irmãos, é o autocontrole. É o domínio próprio. É a temperança. Nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 25, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança quer dizer domínio próprio. Então, quando nós jejuamos, nós temos domínio próprio, porque nós mostramos que o nosso Mestre, o nosso Senhor, não é o nosso ventre. Nós não estamos sendo dominados pela nossa carne. Nós dizemos não às nossas vontades. E isso é muito importante, irmãos, para nós vencermos, mortificando a carne. Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando nós jejuamos, quando nós buscamos a Deus, nós então nos fortalecemos o nosso espírito. Isso é muito importante. Alguém já disse que há dentro de nós uma ilustração, 2 leões, um chamado carne e outro chamado espírito. E qual é que vai vencer? O que estiver mais bem alimentado. O que estiver mais bem alimentado vai vencer. Porque a tentação, a provação, ela chega na casa de todo mundo. Se chegou na casa da vida de Jesus, o Filho de Deus, quem de nós vai estar privado de ser tentado? Então precisamos então mortificar a carne para que o Espírito prevaleça. Qual o propósito do jejum? Afligir a alma. Nós encontramos isso no texto de Levítico. Levítico capítulo 16 fala-nos a respeito do dia da expiação, também conhecido como dia do perdão, o Yom Kippur, onde os judeus eles deveriam se privar do alimento, se humilhar, jejuar, afligir as suas almas, para buscar o perdão de Deus. Havia toda uma cerimônia ali do sacrifício dos animais, do sangue que era levado no lugar santíssimo, para ser aspergido na arca, tudo aquilo representando o sacrifício perfeito que Cristo efetuaria no tempo determinado por Deus. Isso é muito importante, irmãos. Jejum quer dizer afligir a alma. Isaías capítulo 58, irmãos. Abram aí as suas Bíblias. Vamos ver o que o profeta Isaías diz no tocante a esse assunto. Isaías capítulo 58, versículo 13. Esse texto aqui trata sobre o jejum também. Vejam vocês. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Notem vocês, que no mesmo versículo, os homens diziam a Deus: nós jejuamos, e na sequência, nós afligimos a nossa alma. Então, jejum quer dizer afligir a alma. Vocês vão entender o sentido disso. Salmo 69, versículo 10. Salmo de número 69, versículo 10. Nos diz assim: chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afronta. Então, quando nós jejuamos, nós estamos afligindo a nossa alma. E por que isso é importante nós entendermos e fazermos? Porque a nossa alma, irmãos, ela tem 3 faculdades: sentimento, vontade e intelecto, que se manifestam através das 3 frases: eu sinto, eu quero
eu sei. Mas na presença de Deus, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu sei, não é o mais importante. O mais importante é a vontade dele para as nossas vidas. Porque nós temos um coração enganoso dentro do nosso peito. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é perfeita, é agradável. Por isso tem que prevalecer a vontade dele em nossas vidas. Por isso eu preciso afligir a minha alma, para que eu possa estar no centro da vontade de Deus. Quando eu jejuo, eu me humilho. Salmo de número 35, versículo 13. Salmo 35, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Olha vocês, notem vocês aí, que diz Davi no Salmo 35, humilhava a minha alma com o jejum. Então, quando nós jejuamos, nós humilhamos a nossa alma. E por que isso é importante? Porque por natureza nós somos orgulhosos. O orgulho, ele faz parte da nossa natureza, irmãos. Nós somos orgulhosos. Por mais que muitas vezes nós não reconheçamos isso, mas nós somos orgulhosos. E o orgulho é algo que nos impede de sermos alcançados com as bênçãos de Deus. O orgulho é algo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas que dá graça ao humilde. Aqueles que se exaltam serão abatidos, serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia diz ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo ele conhece de longe. E toda a recomendação que a Bíblia dá é para nós nos humilharmos na presença de Deus. E uma das formas de fazer isso é com o jejum. Quando eu e você jejua, nós estamos nos humilhando na presença de Deus. Nós estamos nos humilhando. E a Bíblia fala sobre isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus exalta no seu tempo aqueles que se humilham. Então nós precisamos se humilhar na presença de Deus com jejuns. Com jejuns. Precisamos atentar para essa verdade tão importante, necessidade de se humilhar. Veja, não é Deus que vai te humilhar. Não é Deus que vai te humilhar. Alguém pode até orar dizendo, Senhor, me humilha. Mas o resultado dessa oração pode não ser satisfatório. Você pode ser encontrado em uma situação difícil. O certo é nós nos humilharmos. Nós reconhecermos que nós não temos virtude em nós. Nós reconhecemos que nós não temos mérito. Que nós somos totalmente dependentes e necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Que nós precisamos do auxílio divino. Que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós precisamos então nos humilhar na presença dEle, para que Ele possa então nos alcançar. Por isso precisamos jejuar. Veja que Esdras fez isso. Esdras capítulo 8, versículo 21. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. O contexto aqui, irmãos, é que os judeus permaneceram cativos na Babilônia 70 anos. Por causa dos seus pecados, maiormente por causa do pecado de idolatria. O castigo do cativeiro babilônico foi a disciplina de Deus para arrancar a idolatria do coração dos judeus. Agora os judeus vão voltar em 3 levas. Primeiro através de Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo. Cerca de 50 mil judeus regressaram para Jerusalém. Depois através de Esdras, para reconstruir a vida espiritual da nação. Esdras era um escriba hábil na lei do Senhor, ele era um sacerdote. E a terceira leva foi através de Neemias. Neemias ele veio reconstruir os muros que estavam derribados há tantos anos. Esdras, quando ele regressou, ele voltou com crianças, com mulheres, com objetos de ouro, coisas preciosas. E o caminho, a viagem era muito perigosa. Era muito perigosa. E ele havia dito ao rei que Deus guarda o seu povo. E ele se envergonhou de pedir recurso ao rei. Ele poderia ter pedido. Ele poderia. Mas ele preferiu confiar em Deus.
ele preferiu usar o recurso do jejum e da oração. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Veja o que ele vai fazer. Esdras capítulo 8, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Irmãos, que texto maravilhoso. Esdras está dizendo aqui que ele se humilhou diante de Deus com jejum, e Deus ouviu a sua oração. Deus livrou eles de todo mal durante o caminho. Eles chegaram em paz. Eles chegaram sãos e salvos. Deus interveio, porque ele se humilhou diante de Deus em jejum e oração. Qual o propósito do jejum? Intensificar a oração. Atos capítulo 13 e versículo 3. Irmãos, o jejum ele sempre deve ser acompanhado de oração. Nós não devemos abster-se do alimento sem orar ao Senhor, porque aí não seria, então o jejum seria uma dieta. Nós devemos então entender que o jejum ele serve para fortificar a nossa vida de oração. Isso é muito importante a gente saber. Atos capítulo 13, versículo 13. O contexto aqui, irmãos, é que havia na igreja de Antioquia da Síria 5 importantes obreiros que eram mestres e profetas. Lucas, autor de Atos, vai registrar aqui o nome deles: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Esses homens eles estavam fazendo o que? Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Mas o versículo 3 nos diz assim: após eles estarem em um período de adoração, de serviço ao Senhor em jejum, o Espírito Santo falou. Você sabia quando eu e você ora e jejua, o Espírito Santo fala? O Espírito Santo falou naquela ocasião: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E veja o que diz o versículo 3: então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Notem vocês, eles ordenaram ali os primeiros missionários da igreja primitiva. Aqui é onde há origem a primeira viagem missionária de Paulo, com jejum e oração. Jejum e oração. Então o jejum ele sempre é acompanhado com oração. Isso é muito importante para nós. Capítulo 14, versículo 23. Notem vocês. Aqui, irmãos, traz o texto do final da primeira viagem missionária de Paulo, quando ele está estabelecendo as primeiras igrejas na região da Galácia do Sul. Veja o que diz o versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia um crime. Então eles ordenaram ali os obreiros. Ancião aqui é o mesmo que presbítero, bispo ou pastor. Eles ordenaram os líderes daquelas igrejas com jejuns e oração. Então isso é muito importante para nós. O jejum então sempre ele é acompanhado de oração. E o jejum serve para fortalecer a nossa vida de oração, para intensificar a nossa oração. Precisamos então jejuar para isso. Bom, terceiro,
Quais formas de jejum existem? Quais formas de jejum existem? Existem pelo menos 3. São elas: jejum parcial, jejum normal e jejum total. Jejum parcial. Nós podemos ver isso através da vida de Daniel. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, nós vamos ver o homem de Deus, o profeta Daniel, dizendo que ele ficou triste durante 3 semanas, 21 dias. E ele diz: manjar desejável não comi. O jejum parcial é quando nós se abstemos de certos alimentos, apenas alguns alimentos. Isso é bíblico. A Bíblia ensina assim. Então, Daniel se absteve de alguns alimentos para consagrar-se ao Senhor. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que ele teve esse propósito de buscar a Deus em oração, em jejum, de se humilhar, que o Senhor ouviu a sua oração. Segundo, jejum normal. Qual que é o jejum normal? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, o jejum normal é quando nós se abstemos do alimento, mas não da água. Esse foi o jejum de Jesus no deserto. Por que nós sabemos disso? Pelo menos por 2 razões. Primeiro, que a Bíblia diz que ele sentiu fome e não que ele sentiu sede. Irmãos, no deserto, qual é a maior necessidade que o homem tem? De água. De água. Ele sentiria primeiramente sede, mas não diz que ele sentiu sede, ele sentiu fome. Então ele se absteve do alimento, mas não da água. Isso é interessante. Outro sim, porque Jesus ele venceu como homem. Jesus aqui não venceu como Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele não utilizou aqui nos seus atributos para vencer. Ele venceu como homem, porque ele é o nosso representante. Assim como Adão era o nosso representante no jardim, Jesus aqui é o nosso representante no deserto. Mas Adão fracassou no jardim, Jesus venceu no deserto. Aleluia. E ele venceu como homem. Como homem. Isso é importante para nós, irmãos, nós entendermos isso. Por quê? O jejum de Jesus não foi um jejum sobrenatural, como no caso de Moisés e Elias, como nós vamos ver na sequência. Moisés e Elias, eles se abstiveram tanto do alimento como da água, mas eles foram suscitados sobrenaturalmente. Jesus não. Jesus, ele suportou ali como homem. De acordo com a ciência, nós podemos se abster da água apenas 3 dias em média, porque depois disso nós desidratamos e morremos. Então, muito além de 3 dias, as pessoas não conseguem jejuar se abstendo de água. Agora, de comida, em média, 40 dias. 40 dias. Então, Jesus ali, ele se absteve do alimento, mas não da água. Certamente ele estava em um estado mais crítico no seu período de jejum. Foi quando o tentador se aproximou e o tentou. Mas a Bíblia diz que ele venceu completamente. Ele estava com a vida consagrada de jejum, oração e palavra. Vejam vocês que ele venceu o tentador pela palavra. Jejum, oração e palavra. Antes de nós avançarmos, pensa aí comigo. Se até o Filho de Deus ele precisou jejuar, será que eu e você não precisam? Será que nós somos tão autossuficientes que não precisamos? A começar desse que nos fala, irmãos. Somos inteiramente necessitados dessa disciplina. Precisamos então jejuar para vencer o tentador. Precisamos então jejuar para mantermos uma vida de comunhão com Deus. Quanto tempo deve durar o jejum? Isso é uma questão interessante também. A Bíblia não determina regras desse gênero, porque cada um é livre para escolher quando, como e quando jejua. Vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia. Mas é interessante, irmãos, nós sermos coerentes. Eu conheço pessoas
que vão jejuar e elas dizem assim, consigo, eu vou jejuar até meio-dia. E aí ela acorda às 11h30 da manhã. Precisamos então, nesse sentido, termos esse cuidado. Porque vejam vocês, como Davi, nós não podemos oferecer a Deus algo que não nos custe nada. Não tem sentido oferecer um jejum desse. Então nós precisamos, é claro, ao começar, nós não vamos começar com 40 dias de jejum. Não é assim. Aqueles que treinam na academia, a pessoa vai começar a treinar, ela já vai começar com 100 quilos, levantando 100 quilos. Não. Há um tempo para isso. A pessoa vai se fortalecendo. A vida espiritual é a mesma coisa. Você não tem o hábito de jejuar, você não vai jejuar 40 dias de uma vez só. Começa com um dia. Começa ali se abstendo do café da manhã. Daqui a pouco você se abstém do almoço. Daqui a pouco você fica um dia inteiro. Daqui a pouco você fica 3. E aí você vai avançando e vai se fortalecendo espiritualmente. Veja vocês, irmãos, que a Bíblia dá exemplos de pessoas que jejuaram um dia. Isso acontecia no dia da expiação, no Yom Kippur. Era um dia de jejum. Até hoje, os judeus observam essa festa, essa cerimônia. E eles permanecem o dia inteiro sem trabalhar. Eu trabalhei numa empresa que o dono era judeu. E quando havia o Yom Kippur, houve um ano que ele deu folga para todos os funcionários. Nem os funcionários poderiam trabalhar naquele dia. Porque eles permaneceriam o dia inteiro sem trabalhar, eles estariam jejuando e suplicando a Deus o perdão. Nós cristãos não praticamos essa festa por quê? Porque entendemos que o nosso Yom Kippur aconteceu no Calvário. Que o Filho de Deus, ele morreu de uma forma definitiva e perfeita para perdão das nossas transgressões. Bom, havia aqueles na Bíblia, no final, pode ser? No final. Havia aqueles que jejuaram 3 dias. Notem vocês o exemplo de Esther. Esther, capítulo 4, e versículo 16. Esther, capítulo 4, e versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Quando Amã intentou destruir todos os judeus, Esther vai buscar a Deus em jejum. Veja o que diz o texto. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então notem vocês, irmãos. Eu falei lá atrás a respeito das formas de jejum, né? Havia o jejum parcial, o jejum que Daniel fez, absteve de alguns alimentos. O jejum normal, jejum que Jesus fez. Ele se absteve do alimento, mas não da água. E o jejum total foi esse jejum que Esther fez. Tanto do alimento como do líquido. Ou seja, total. Total. Esse é o jejum total. Esther fez esse jejum por 3 dias para conseguir ter um bom acesso ao rei. Nós vemos, conhecedores da história completa, que Deus o abençoou depois desse jejum. Não só Esther, mas Paulo também. Atos capítulo 9 registra o texto da conversão de Paulo. Quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ele estava não só orando, mas jejuando também. A Bíblia dá exemplos de pessoas que jejuaram 7 dias. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13. Quando houve um jejum pela morte de Saul, os homens jejuaram 7 dias. A Bíblia dá exemplo de pessoas que jejuaram 14 dias. Paulo no navio, Atos capítulo 27, versículo 33. A Bíblia dá exemplo de pessoas que jejuaram 21 dias, que foi o jejum de Daniel, que nós já mencionamos em Daniel capítulo 10. A Bíblia dá exemplo de pessoas que jejuaram 40 dias, que é o caso de Jesus, de Elias e de Moisés. No caso de Elias e Moisés, nós vemos um jejum sobrenatural.
porque eles se abstiveram não só do alimento, mas da água também. Deus preservou eles durante todo esse período. E é interessante que no caso de Moisés foi 2 vezes. As 2 vezes que ele subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, as orientações de Deus, ele permaneceu nesse período de 40 dias de jejum. Bom, então você pode, diante de Deus, aquilo que você sentiu no coração, diante do seu propósito, estabelecer o período que você vai jejuar. Quantos dias você vai jejuar? Até que horário você vai jejuar? É você e Deus. Ninguém pode definir por você. É você e Deus. Bom, por que jejuar? Algumas razões. Devemos jejuar pela nossa nação. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto que tantos conhecem de cor. Quando Deus responde à oração de Salomão, quando da inauguração do templo, Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, Deus promete aqui então ouvir aqueles que se humilham. E quando nós jejuamos, nós estamos se humilhando. E isso, irmãos, podemos fazer pela nossa nação. Podemos fazer, irmãos, pelo Brasil. Podemos orar então pela nossa pátria. Podemos orar então pela nossa família. Podemos reservar esse período de jejum por uma causa. Por que jejuar? Devemos jejuar pelos nossos próprios problemas. Pelos nossos próprios problemas. Daniel esteve 3 semanas triste, irmãos. Esteve 3 semanas triste. E o que ele fez? Ele jejuou. Ele queria entender, irmãos, a vontade de Deus, o plano de Deus. E ele foi buscar a Deus em oração. Em jejum. Vemos que Deus o respondeu. Que Deus o abençoou. Que Deus o honrou. Precisamos então, irmãos, dedicar o período de jejum ao Senhor. Quando nós estivermos enfrentando problemas difíceis. Quando nós estivermos enfrentando momentos difíceis, problemas. Para vencer o pecado, precisamos jejuar. Isso é muito importante. Devemos jejuar em períodos de aflições. Vejam vocês em Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20, versículo 26. Juízes capítulo 20, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Notem vocês, nesse período difícil que os israelitas enfrentaram, que foi o período dos juízes, numa ocasião tão difícil aqui que diz o contexto, eles jejuaram. Eles jejuaram. Nós vamos encontrar vários exemplos disso na palavra. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, quando os judeus estavam sendo derrotados continuamente pelos filisteus, eles buscaram a Deus em jejum, eles se converteram, eles oraram, eles se humilharam, e Deus o ouviu. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7, quando Ana, amargurada de espírito, por não ter um filho, ela busca a Deus com jejum, Deus atende o seu clamor. Deus ouve a sua oração. Devemos jejuar antes de tomarmos grandes decisões. 2 ocasiões aqui que nós já vimos, irmãos. Primeiramente com Jesus. Antes de Jesus iniciar o seu ministério terreno, ele reservou um período de 40 dias para jejum. Aí você pensa, se o Filho de Deus fez isso, quanto mais eu necessito. Em Atos capítulo 13, antes da igreja primitiva despedir os seus primeiros missionários, eles buscaram a orientação de Deus com jejum. Então, quando nós formos tomarmos importantes decisões em nossa vida,
precisamos reservar um período de jejum. Porque espiritualmente nós estaremos mais preparados para tomarmos as decisões corretas. Por fim, irmãos, como jejuar? Como jejuar? Como eu devo fazer esse jejum? Bom, primeiro, eu devo determinar previamente o tempo de duração do jejum. Porque, veja vocês, se eu não estiver propósito muito bem definido do jejum, qualquer coisa vai ser suficiente para quebrar o jejum. Porque, veja vocês, imagine que nossos irmãos da cozinha estão preparando o seu alimento preferido. E você diz, hoje eu vou jejuar. Mas aí chega o momento do alimento, aí você já vai entregar o jejum na hora. Porque você não teve tempo determinado. Mas, se deu o horário do alimento, e você disse, eu vou jejuar até as 3 horas da tarde. Antes disso eu não como. Pode ser o alimento que for, você não vai comer. Por quê? Porque você teve um propósito definido. Você definiu o tempo. Isso faz toda a diferença, irmãos. Precisamos ter um propósito. De antemão eu tenho que definir o período que eu vou jejuar. Para que eu não possa quebrar o jejum precocemente. Então eu tenho que saber até que horário que eu vou jejuar e manter. Segundo, planeje algum tempo em oração durante o jejum. Quando a gente jejua, a gente tem que se abster de certas coisas que em outro momento são legítimas. Quando eu me converti, irmãos, eu não tinha recebido um ensino como esse. Eu não sabia como que era jejuar. Mas eu sabia que eu precisava jejuar. Ninguém falou para mim, Yuri, você precisa jejuar. Mas Deus, pelo Espírito, Ele colocou no meu coração que eu precisava jejuar. Que o jejum era algo importante na minha vida. E desde o princípio da minha conversão, eu já praticava o jejum. Só que eu lembro que eu saía com jovens, ia jogar bola, que eu saía com jovens e ia fazer outras coisas durante o jejum. Hoje eu entendo que eu estava fazendo errado. Que era melhor que eu me reservasse para buscar a Deus, pelo menos durante aquele período do jejum. Em outro momento, outras coisas seriam legítimas. Mas durante o jejum, não. Durante o jejum, então, nós se abstemos de certas coisas. Por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios 7, que durante a consagração a Deus, até do ato conjugal, que é algo legítimo entre os casados, a pessoa tem que se abster. Por quê? Porque ela tem que se reservar a Deus. Durante um tempo, é claro, não durante um longo período. Mas vejam vocês, quando nós jejuamos, temos que reservar um período para estar a sós com Deus. Então, quando você for jejuar, esteja em espírito de oração. Aproveite para estudar a palavra. Aproveite para estar em comunhão com Deus. Reserve aquele período para Deus. Jejue com um propósito específico. Por que você está jejuando? Fale com Deus. Fale com Deus antes de começar a jejuar. Fale com Deus quando for terminar o jejum. Entregue o seu propósito a Deus. Faça uma oração para encerrar o jejum. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai atentar para o teu jejum, para o teu propósito, para a tua humilhação. Irmãos, vamos encerrar aqui. O jejum é extremamente importante em nossas vidas. Porque Jesus diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Precisamos então buscar ao Senhor com jejum. E jejum, irmãos, é uma forma de servir a Deus. Você sabia disso? O que é o culto? O culto é um serviço. Quando nós nos reunimos, como nós estamos reunindo aqui, nós estamos servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus aqui, contribuindo com essa palavra para os irmãos. Estou servindo a Deus. Os irmãos estão servindo a Deus em oração, em adoração. Culto é serviço. Jejuar é uma forma de servir a Deus. Quer ver? Lucas capítulo 2. Vamos ver o exemplo de Ana. Ana aqui, a profetisa. Ana, né? Apresentada em Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 37. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler o versículo 36, para fazer mais sentido. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade.
e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Vejam vocês, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Ela estava então servindo ao Senhor com jejuns. Então, quando eu e você jejua, meus irmãos, nós estamos servindo a Deus. Nós estamos dedicando aquele período da nossa vida a Deus. E Deus o recebe como uma oferta agradável. Irmãos, eu não posso mensurar a importância do jejum. Seria quase impossível